Olá, gente. Uma super tarde de sábado a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês para começarmos juntos mais um bate-papo, o nosso Manual do Proprietário, o programa que fala da causa das doenças e nos ensina como poder atuar de modo significativo no sentido de estar prevenindo o aparecimento dessas doenças. Hoje em dia, o que a gente vê e quando se trata de medicina preventiva, que é nosso tema, a gente acaba observando uma confusão grande entre o termo medicina preventiva, que deveria ser o que fazer para que a doença não aconteça, com diagnóstico precoce de uma doença que já está em andamento. Então, é totalmente diferente esse nosso propósito e nós estamos juntos aqui nessa caminhada, nesse projeto há quase 5 anos, levando informações dos mecanismos que originam a grande parte das doenças crônico-degenerativas que tanto faz nossa população sofrer nos últimos anos. Nossa expectativa de vida, como vocês sabem, tem aumentado bastante em função das tecnologias do saneamento básico, de drogas da indústria farmacêutica, de tecnologias hospitalares, equipamentos, cirurgias, mas também tem aumentado consideravelmente, dramaticamente, a ocorrência dessas doenças que diminuem a nossa qualidade de vida, que nos mutilam e que nos tiram a autonomia. Então o Manual do Proprietário tem esse propósito de estar mostrando para vocês que não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. E que todas essas doenças, ou quase todas essas doenças, ocorrem por alguns mecanismos que a gente chama de meia dúzia de monstrinhos. E é em cima desses monstrinhos que nós temos que trabalhar no dia a dia, utilizando da alimentação adequada, da hidratação adequada, da oxigenação adequada, da suplementação. O que eu mostro para vocês, através de todos esses programas anteriores, o que tem para vocês também já editado no livro Manual do Proprietário, editora Delfos, à disposição de vocês nas grandes livrarias. E aí, vocês sabendo como controlar esses monstrinhos, que no caso são a oxidação excessiva, a inflamação crônica silenciosa, a desmodulação hormonal, o aumento de resistência à insulina, a toxicologia ambiental, vocês vão estar fazendo com que o seu organismo não fique predisposto à manifestação da doença. E se ela já tivesse se manifestado, a doença não encontre terreno para evoluir. E falando sobre isso, como vocês já estão acostumados, eu venho aqui todas as semanas e para quem está me ouvindo agora pela primeira vez, segue aqui algumas dicas importantes para que vocês possam alcançar, né, os antigos companheiros do Manual do Proprietário e estarem tirando o máximo de proveito já logo agora de tudo que a gente vem falando. Para isso vocês podem contar com o site da Rádio Mundial e no site da Rádio Mundial, que é radiomundial.com.br, acessar programas na área de saúde através do podcast e assistir vários programas anteriores. Vocês vão ter uma ideia melhor, né, do que a gente está fazendo aqui. Uma outra dica também é vocês acessarem o YouTube. O youtube.com, vocês coloquem meu nome lá, Edmond Saab Júnior, e ali vocês vão ter uma série de programas, inclusive isso que eu estou falando para vocês agora, logo já na próxima segunda-feira, vai estar à disposição de vocês também no YouTube. Não deixe de acessar o site do simpsaude.com, simpsaude.com, que é o site da clínica, onde vocês vão entender por que aquela dieta é indicada, por que aquela cronologia de comer primeiro tais alimentos, depois tais alimentos, está de um jeito bem fácil e que vocês podem tirar proveito muito rapidamente. Levar isso aos seus amigos, aos familiares e assim a gente vai expandindo esse processo de conscientização e com isso melhorando a saúde e a qualidade de vida de todos ao nosso redor
E quando a gente consegue fazer isso, a gente está melhorando o nosso país como um todo, né? Em todos os sentidos, porque você melhora a condição física e emocional das pessoas, melhora o rendimento no trabalho de todo mundo, diminui a abstinência ao trabalho e tem aí uma repercussão importante a nível socioeconômico também, com gasto em medicações, em tratamentos. E assim a gente pode realmente criar um movimento, alavancar esse movimento que só vai trazer bem-estar a todos ao nosso redor. Como eu sempre faço aqui, eu respondo pergunta de ouvintes, eu comento com vocês novos trabalhos científicos, matérias, passo novas dicas de saúde, ensino a vocês como argumentar, por que perguntar, né, para o seu médico se deveria ou não deveria fazer tal exame, se deveria ou não deveria estar usando tal suplemento. Isso é importante porque isso faz parte dessa conscientização. A medicina, ela tem que deixar de ser uma coisa de um lado só, onde tem um profissional que, hierarquicamente e pela cultura, ele é o responsável pela sua saúde e o que ele falou está falado e nada se muda. Não, a gente precisa ter condições de poder estar argumentando, sugerindo, questionando, até porque esse profissional também anda cansado, anda estressado, ele faz parte de um sistema que está todo doente, que é o nosso sistema de saúde. Vocês podem observar que o nosso sistema atual de saúde não funciona. São investidos muito dinheiro na prevenção, na procura, na cura de doenças como câncer, como hipertensão, como diabetes, e a gente não consegue infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, e a gente não consegue diminuir em nada a incidência dessas doenças, que são as doenças que mais nos levam a óbito. Então, tem alguma coisa não funcionando corretamente nesse sistema, né? Tem os colegas que estão submetidos a uma carga de trabalho muito intensa, uma remuneração não adequada pelo excesso de trabalho, pelo excesso de preparação e de estudo. E assim fica difícil. Se isso for mais participativo, for mais bilateral, eu tenho a impressão que a gente consegue, além de estimular, não é, essa classe de pessoas, desses profissionais, médicos, a estarem também se empenhando em atualizar-se mais, eles vão estar recebendo pela frente novos desafios, eles vão estar levando um choque, no bom sentido, um choque assim de falar assim, gente, eu acordei, eu preciso interagir com esse paciente, eu preciso participar da evolução desse caso, né? Eu preciso vibrar com isso, né? Eu preciso dar ouvidos ao que estão me falando. Então, é muito importante, e o Manual do Proprietário te prover essas condições todas para essa argumentação. Eu vou começar respondendo aqui. Tem uma pergunta que me faz aqui a Maria Estela Lopes. A Maria Estela Lopes fala assim, olá, doutor Edmond, ela fala assim, adorei a aula que você falou sobre glândula tireoide. Não foi aula, foi um programa, né? Foi um programa que eu falei aqui para vocês, agora há pouco tempo. Aliás, quem não ouviu, pode ir lá no youtube.com, colocar meu nome, Edmond Sabe Júnior, vocês vão procurar esse programa, vão dar uma olhada, que é muito interessante, é muito fácil de compreender. E a Maria Estela fala que ela gostou muito, porque ela conseguiu entender e ficou feliz, né, por saber como é que a coisa funciona no corpo dela, e ela gostaria de deixar uma sugestão para que eu falasse sempre de doenças que nos acometem, né, do jeito que eu fiz com a glândula tireoide. E ela queria me pedir que eu falasse um pouco sobre o vitiligo. Tudo bem. Então, o vitiligo, que é uma doença causada pela falta de pigmentação na pele, onde se caracterizam aquelas manchas hipocrômicas, ou seja, aquelas manchas brancas, completamente brancas, sem cor, que pode afetar qualquer parte do corpo, mas afetam muitas vezes a face. Isso causa um desconforto muito grande às pessoas. É uma doença de origem
autoimune, onde o sistema imunológico, isso é muito provável que seja, tá? Onde o sistema imunológico agridem as células, os melanócitos, que são os responsáveis por criar essa substância pigmentadora que é a melanina. Então, por exemplo, uma pessoa da raça negra, ela tem melanócitos hiperatuantes, muitos melanócitos, produzindo muita melanina, o que gera aquela coloração negra, né, bonita da pele. O albino, ao contrário, ele não tem produção praticamente nenhuma dessa substância melanina. E o vitiligo é como se fosse o albinismo, ou seja, uma parte do corpo, uma região localizada ou várias regiões localizadas no nosso corpo, tem os melanócitos agredidos, provavelmente pelo sistema imunológico, e eles param de produzir a melanina, e essas regiões formam zonas, como se fossem ilhas, completamente brancas, despigmentadas, cercada por pele normopigmentada. Então, falar sobre isso é difícil, como é difícil falar hoje sobre todas as doenças autoimunes. Existe no vitiligo um componente emocional muito importante. Esse componente emocional pode, como a gente sabe, levar à alteração do sistema imunológico. Nós já sabemos hoje que o nosso sistema imunológico reage de acordo com as nossas condições emocionais. Além da toxicologia ambiental toda, são tantas coisas químicas entrando no nosso corpo, simultaneamente, diariamente, e reagindo umas com as outras, que o nosso sistema imunológico fica completamente atordoado. Ele começa a agredir estruturas nossas. Então, no caso, ele agride os melanócitos e acontece essa despigmentação, o vitiligo, como ele pode agredir a glândula tireoide e a gente passar a ter um hipotireoidismo de Hashimoto, que, aliás, é a grande maioria dos hipotireoidismos hoje no mundo, né? Autoimune. Como as artrites, como as artroses, esclerose múltiplas, doenças neurodegenerativas, todas ocasionadas pelo nosso sistema imunológico. O lúpus também, sistema imunológico. Então, como tratar disso? Primeiro, estabilidade emocional. Segundo, procurar reeducar esse sistema imunológico. E aí, sempre tem envolvido uma série de coisas. Intolerâncias alimentares, alimentos que a gente come todos os dias e acha que aquele alimento está nos fazendo bem. Não temos sintomas nenhum quando comemos esses alimentos. Não temos coriza, não temos espirros, não ficamos com os olhos vermelhos, não temos coceira na pele. Ou seja, parece que aquele alimento é super compatível com o nosso organismo, e não é. Ele é um alimento intolerante, o nosso corpo começa a produzir anticorpos contra aquilo. Esse é um outro mecanismo da produção de doenças autoimunes também. Então, se vocês virem em programas anteriores, vocês vão aprender sobre dieta rotativa. Isso também está no seu livro, o Manual do Proprietário, né? Dando dicas de como você descobrir o que seu corpo não tolera. Então, eu falei aí um pouquinho dessa doença muito mal conhecida, como várias doenças autoimunes. A gente não sabe exatamente qual é o mecanismo, né, que causa essas doenças. Eu estou dizendo para vocês o que é mais provável. Até porque, há 50 anos atrás, quando a alimentação era mais natural, a gente não dependia tanto dos alimentos industrializados, não existia agrotóxicos, não existiam conservantes, acidulantes, corantes, a incidência dessas doenças era extremamente inferior ao que é hoje. Tá ok? Então, eu agradeço aí muito, viu, Maristela, a sua audiência, a sua participação, e o programa Manual do Proprietário é justamente isso. É uma interação entre eu e vocês. Isso foi criado para vocês, mas foi criado com a ajuda de vocês. Vocês trazendo suas dúvidas, suas sugestões, e eu me mantenho à disposição de vocês aqui para sugestões, para dúvidas, para críticas, porque se fizer necessário para a gente estar levando esse nosso projeto cada vez a mais pessoas. E vocês podem utilizar o e-mail da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Então vocês mandem e-mail para radiomundial@radiomundial.com.br. Né? O programa é Manual do Proprietário. O meu nome é Edmond Sabe Júnior. A nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine,
tem feito esse grande trabalho. Aliás, ela tem feito um trabalho enorme nesse movimento todo desde o começo, ela está engajadíssima nesse processo todo e ela vai estar me entregando esses e-mails, eu vou estar respondendo para vocês todos aqui oportunamente. Tá legal? Eu vou continuar respondendo aqui e eu vou responder o Edson. É o Edson da Silva Oliveira, ele é de Araçoiaba da Serra, eu também agradeço muito a audiência dele, e ele fala o seguinte: oi Edmond, faz 5 anos que eu deixei de consumir a margarina depois que soube da gordura hidrogenada que ela tem, e que é praticamente o mesmo efeito da gordura trans no organismo humano. Experimentei o azeite de oliva, que eu sugeri, né, sugiro isso para vocês em vários programas, mas não se adaptou. Ele pergunta, o consumo de maionese pela manhã e à tarde no pão 100% integral é menos prejudicial do que a margarina? Ele me responde, me pergunta. Bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui, antes de continuar a pergunta do Edson Oliveira, é que não existe pão 100% integral. Para o pão ficar 100% integral, ele vai ficar duro que nem uma pedra. Então, ele tem uma porcentagem de grãos integrais, mas 100% eu, pelo menos, não conheço nenhum, né, que seja 100% integral. Ele ficaria assim meio que difícil de ser digerido, de comer. E outra, essas fibras podem ajudar a diminuir um pouco a absorção do colesterol, mas não vai estar resolvendo o problema do colesterol, senão nós trataríamos todo mundo que tem colesterol alto, dando uma quantidade enorme de fibras e estaria resolvido, né? Então, não vai resolver muito, não. A outra coisa, a gordura da margarina, ela não é só uma gordura hidrogenada, ela é uma gordura também interesterificada, é um outro processo químico que a torna também ainda mais prejudicial, não é? E eu falo para vocês sempre, ele me pergunta uma coisa assim, que tem uma receita na internet que fala para fazer uma maionese caseira usando óleo de canola ou girassol, cenoura e batata, e que se isso é legal, né? Ele me pergunta também se isso tem no livro Manual do Proprietário alguma receita. Bom, gente, o livro Manual do Proprietário não é um livro de receitas, tá? Eu não sou nutricionista e eu não sou um grande cozinheiro, eu nunca pensei em fazer um livro de receita para vocês. Na verdade, eu oriento vocês quais as substâncias, quais os ingredientes mais saudáveis para vocês estarem utilizando no meio das suas receitas no dia a dia. Então, não tem isso lá no Manual do Proprietário. Agora, o óleo de canola, o óleo de girassol, o óleo de milho, todos esses óleos também contêm gordura hidrogenada, não é? São sintéticos, são gorduras químicas que a membrana das nossas células não reconhecem, não é? E essas substâncias, elas não são boas para o nosso consumo. Eu falo isso também para vocês no livro Manual do Proprietário. Não seria legal a gente estar utilizando óleo de fritura nenhum. Eu falo, olha, evitem ao máximo óleo de fritura. Se vocês tiverem, por acaso, que utilizarem qualquer óleo, que seja o azeite extra virgem de oliva, em uma outra ocasião, que seja a própria manteiga natural de vaca, mas evitem óleos de fritura, sejam eles quais forem, e evitem a margarina. Ponham no seu corpo, no lugar disso, ômega 6 natural, que é contido em várias verduras, em azeitonas, em nozes, em castanhas, em alimentos naturais, ricos, vivos de energia vital, né? E não utilizem óleos nenhum de fritura, o mínimo possível. Isso aí realmente não é salutar. Tá legal? Então eu espero ter respondido também o Edson, mas o Edson me parece que ele é um amante da maionese e tem propagandas hoje, se vocês observarem na televisão, dizendo, olha, a maionese pode ser um alimento excelente, a maionese ela pode ser muito mais interessante do que a margarina, porque ela pode ter muito menos calorias. E aí vão, como tantas outras propagandas, incentivando o seu consumo disso. E, na verdade, ninguém sabe o que se esconde atrás, né, dessa pele de cordeiro. Não é verdade, gente? Muito bem. Eu tenho aqui mais uma questão, e aqui que me pergunta é Estrela Simões Fernandes. Estrela, para você também um grande abraço, obrigado pela sua audiência. E ela fala o seguinte, ela quer saber
porque ela fez provavelmente um exame de vitamina D e ela disse que mesmo tomando sol, ela se encontra com os níveis de vitamina D baixos. Tem algumas coisas importantes para vocês saberem em relação à vitamina D, e tem um programa também que vocês podem acessar no YouTube, onde eu falo só de vitamina D. Existem pessoas que têm uma dificuldade maior na síntese da vitamina D através do contato do sol com a pele. Por exemplo, as pessoas, quanto mais pigmentação cutânea tiverem, quanto mais morenas forem, e as pessoas da raça negra, elas têm uma dificuldade maior na produção ou na síntese de vitamina D. Então, precisa de ver se esse é o fato. Uma outra coisa muito importante é a gente observar que, ao contrário do que os dermatologistas apregoam, dizendo do perigo do câncer de pele, que é verdade, existe sim, né? Naquele sol entre as 11 da manhã e as 2 da tarde. Mas, infelizmente, esse é o horário mais importante para vocês estarem tomando ali os seus 20 minutos de sol, sem o protetor solar. Porque, nesse momento, os raios solares estão mais perpendiculares, né? Mais verticais em relação ao solo do planeta, em relação à sua localização, aonde você está. O sol cedo, quando o sol nasce, ou o sol no fim da tarde, quando é preconizado, quando ele está se pondo, ele é um raio oblíquo, ele vem obliquamente, e aí isso também diminui a capacidade da síntese de produção de vitamina D. Então, o ideal seria a gente estar tomando esse sol num período de 20 minutos a 30 minutos. Quem tem a pele muito clara toma um pouco menos para não correr o risco daqueles eritemas, da vermelhidão, das queimaduras solares, não é? Mas, então ela toma um pouco menos de tempo, 10 a 15 minutos, mas mais vezes por semana. Quem tem a pele um pouco mais bronzeada toma um tempo um pouco maior, mas nesse horário, entre 11 e 2 da tarde. E uma outra solução para isso é a suplementação, que é uma coisa muito importante. Eu tenho feito isso com basicamente todos os meus pacientes, que não são aqueles pacientes ou que são professores de educação física, que ficam embaixo do sol o dia inteiro, ou que não são caiçaras, ou que não são índios, ou seja, que estão em contato com o sol permanentemente. Todos eu tenho suplementado e vario a dose da suplementação desde 1.000 unidades por dia até 5.000 unidades por dia, dependendo de cada indivíduo. Então, talvez no caso seu, Estrela, seria interessante você começar uma suplementação aí por um período de uns 6 meses, umas 2.000 unidades por dia da vitamina D, o colecalciferol, e depois você reavaliar um exame de sangue, perdão, pessoal, para ver se seus níveis já estão naquele valor de suficiência. Mas é importante frisar que os índices considerados como suficiência são aqueles que estão a partir de 30. Então, até 30 você está em nível de deficiência. De 30 a 100 você está em níveis de normalidade. Eu acho que 30 a 40 ainda é muito pouco. Eu prefiro manter meus pacientes nos níveis entre 50 e 70, que eu acho que são os níveis mais salutares e estão mais próximos dessas pessoas que nem eu falei, os caiçaras, os indígenas que mantêm 90, 100, 120, e nessa população, muito pouco das doenças que mais nos afligem acometem esse povo. Então, a vitamina D é muito importante, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio, isso eu já expliquei para vocês, e aí vai as dicas para vocês estarem mantendo esses níveis otimizados. Pessoal, eu tinha um monte de coisa para falar para vocês, como eu sempre tenho, mas o nosso papo aqui é tão gostoso e nosso tempo voa, né? E estão me fazendo sinal que está na hora de eu dar um tchau para vocês. Mas antes disso, eu queria dizer para vocês que a participação de vocês no Manual do Proprietário é fundamental desde o primeiro instante, que vocês continuem se lembrando de todos aqueles detalhes, que vocês peguem os programas anteriores, que vocês que têm o livro, olha, eu autorizo vocês que xeroquem as partes mais legais, copiem, entreguem para as pessoas que vocês gostem, peçam que leiam, no sentido, pelo menos, da nutrição, da hidratação,
do capítulo de saúde emocional, do capítulo de modulação hormonal. Tem muita coisa importante e com isso a gente pode estar ajudando muitas e muitas pessoas. Eu vou deixar para vocês meus telefones de contato do Centro Integrado de Medicina Preventiva aqui de São Paulo. É prefixo 11, fone 3284-1366. Aqui em São Paulo eu fico só terças e quartas-feiras. Meu tempo é curto, mas eu estou numa posição muito fácil, próximo ao metrô Consolação, aqui na Paulista. E eu estou em Vinhedo, segunda, quinta e sexta, muito próximo aqui de São Paulo, estacionamento na frente da clínica, com gente para me assessorar. E o prefixo de lá é 19, fone 3876-4848. Gente, um ótimo fim de semana a vocês todos. Fim de semana que vem eu estou com vocês de novo. E um grande abraço do amigo Edmond. Tchau, tchau, pessoal.